Sampa pede outros rebelde. Panther Black, orgulho da pele. Dalasan é um vilarejo no Irã, onde nascem uns rebeldes sem palco ou sem fã. Rico Dalasan, música Dalasan de 2017. Bom dia, e agora começa o programa Caixa Alta, voz e opinião, já no número 37, com o tema Racismo Reverso e o Criado Mudo. Isto mesmo, Racismo Reverso e o Criado Mudo. Eu sou o Ricardo Parra, jornalista e escritor, apresento o programa Caixa Alta toda terça-feira, toda sexta-feira, às 11 horas, aqui no meu canal, no Facebook. Então, ó, hoje eu fiz um suco de laranja e espremi 2 morangos, assim, ficou uma cor, não sei falar essa cor, mas enfim. Então vamos ao que interessa. O Facebook, o programa Caixa Alta é apresentado aqui na minha página no Facebook, Ricardo Parra SP, sempre ao vivo, terça e sexta, às 11 horas, mas quem não pode assistir, todos os vídeos, este e todos os outros, estão disponíveis na minha seção de vídeos no meu perfil. Super fácil de achar, tem vários temas lá, bastante interessantes. E o tema de hoje é racismo reverso e o criado mudo. Nossa, meio estranho, mas a gente já vai saber rapidão sobre isso. Quero cumprimentar primeiro as pessoas que estão aqui. Marcelo Stefanoni, o pessoal está entrando. Deixa eu abrir aqui o meu, como chama? O meu retorno. Aí, porque eu tenho o roteiro aqui no computador e tenho o retorno também no computador. Então, Maria Ângela Lucas Castro, lá de Piracicaba, está aqui. O Éder, lá do interior do Pará, Éder Dias, professor intelectual, está lá no interior do Pará, Mocajuba. Quem mais? O Lincoln também, aqui da Grande São Paulo. Bom, então vamos voltando e o pessoal vai entrando e a gente vai conversando. Podemos interagir, qualquer dúvida, ou você quiser também emitir uma opinião, concordar ou discordar. Esse é um programa absolutamente aberto e democrático. Então, hoje o tema é racismo reverso e o criado mudo. É muito estarrecedora a história do criado mudo. Bom, o programa Caixa Alta trabalha com temas comportamentais. Portanto, o programa Caixa Alta é contra qualquer tipo de preconceito. É contra o racismo, é contra a misoginia, é contra a xenofobia, é contra a homotransfobia, contra o capacitismo, contra o etarismo, a favor sempre dos direitos animais. Aqui se valoriza as artes, a cultura, os esportes. Aqui se valoriza o jornalismo independente, a liberdade de imprensa e, mais do que tudo, aqui nós valorizamos, eu falo nós, eu e vocês que me assistem, tenho certeza disso, nós valorizamos os professores desse país. Porque sem professor não há país, não há educação, é só um amontoado de gente dentro de uma fronteira. Sem professor não há país. Certo? Também o pessoal me manda mensagem aqui pelo WhatsApp, então a gente tem que ficar bastante atento. Bom, eu falo aqui da São Paulo do rapper e gay Rico Dalasan, da cantora Negrali, certo? E do rapper Rincon Sapiência. Sim, hoje eu escolhi 3 cantores que têm também tem outras profissões, mas basicamente são cantores, compositores, só músicos negros
da periferia de São Paulo. Porque São Paulo não é só Jardins, Oscar Freire, Moema, Vila Nova Conceição e tantos outros bairros aí considerados bacanas. São Paulo também tem muita coisa legal na grande periferia desta cidade. Bom, então, o tema do Caixa Alta hoje é, como eu havia falado para vocês, o tema do Caixa Alta hoje é racismo reverso, entre aspas, e o criado mudo. Bom, eu quero começar logo pela história do criado mudo, porque quando eu soube dessa história, eu fiquei estarrecido. Não que outros fatos que aconteceram durante o período da escravidão não me estarreceram. Sim, a escravidão é estarrecedora, né? Como um todo, né? Mas existem alguns fatos, algumas coisas que aconteceram que são surpreendentemente, conseguem ser surpreendentemente ainda mais horríveis. Entraram também, inclusive, para a semântica do português brasileiro, certo? Eu soube uns anos atrás o que era a história do criado mudo. Eu vou falar para você. O termo usado para nomear o móvel que fica ao lado da cama surgiu, atenção, de uma das tarefas que os escravos eram obrigados a realizar: segurar objetos para o senhor e para a sinhá. Né? Eu gosto desses termos senhor e sinhá. Gosto no sentido que demonstra bem tamanha canalice que foi a escravidão. Então, os escravos eram obrigados a segurar objetos para os seus senhores por serem proibidos de falar. Eram proibidos de falar, eram chamados de mudos, portanto, criados mudos. Que horror isso, né? Que horror! Então eu já substituí essa palavra. Vamos substituir essa palavra por mesinha de cabeceira, mesinha ao lado da cama, enfim. Criado mudo não. Criado mudo não mais. Porque sim, eu acredito que isso é uma forma, mesmo que hoje, implicitamente, de perpetuar o ranço do preconceito do racismo. Aliás, eu separei um site para vocês com 13 palavras e expressões da língua portuguesa para não usarmos mais. Eu vou copiar e colar aqui. Quer ver? Aqui, ó. Ah, já tem gente mais... Oba, que legal. Aí, tá aí, ó. Por favor, gente, tem várias outras coisas, várias outras palavras, como denegrir, por exemplo. Entendeu? Fazer nas coxas, por exemplo. São expressões que nasceram do ranço racista. O Ed Deodato tá aí, obrigado, Ed, professor de inglês lá do Recife. Marcelo Stefanoni, cara, você fez sucesso ontem no programa, hein? Marcelo, de fato, tem uma voz de radialista e exímio companheiro, grande companheiro do programa. Eu vou falar depois do programa que a gente tem. Tamo junto todo dia, de segunda a sábado, às 21 horas. Depois eu mando o link para vocês. Isso mesmo, você é do Recife. Que mais? Bom, o pessoal está chegando, a Ana Paula está aqui. Esse site é muito interessante. Não vamos mais usar essas palavras, certo? Por favor. Bom, então, isso é a história do criado mudo. Fora que quando um branquinho filho do senhor e da sinhá nascia, logo era designado, assim se falava, isso tem menção nisso no grande livro, na grande obra da literatura brasileira, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que era designado um negrinho para servir de brinquedo do senhorzinho branco. Nossa, isso dá vontade de vomitar, né? É um nojo isso. Bom, e o tema de hoje,
Gente, por favor, eu sempre esqueço de falar isso. Curtidas e compartilhamentos. O Caixa Alta vive de curtidas e compartilhamentos. Por favor, eu agradeço muito, muito. Minha gratidão eterna. Daqui a pouco eu tenho o café que eu fiz. Hoje, para variar, eu fiz acho que ainda mais de levantar o defunto. Bom, então o tema do Caixa Alta hoje é racismo reverso e o criado mudo. O criado mudo nós já falamos, o horror que significa esse móvel, mesinha de cabeceira. Vamos substituir por mesinha de cabeceira. Racismo reverso existe? Obviamente que não existe. É obviamente que racismo reverso não existe. Assim como não existe heterofobia, assim como não existe misandria, que é o contrário da misoginia, assim como não existe cristofobia, certo? Como é que vai existir cristofobia nesse país com mais de 70% da população professando algumas vertentes do cristianismo? Bom, também não existe heterofobia, certo? Tampouco misandria. Bom, vamos lá. Racismo reverso não existe. Não existe. O que é o racismo reverso? É um termo usado para. Eu fui pesquisar, claro. Para o conceito como um todo, né? É um termo usado para descrever atos de discriminação e preconceito perpetrados por minorias raciais e ou grupos étnicos historicamente oprimidos contra indivíduos pertencentes à maioria racial ou grupos étnicos historicamente dominantes. Quer dizer, não apenas maioria, historicamente dominantes. Que brancos no Brasil nem são mais a maioria da população, certo? Usando a classificação do IBGE, 52%, de acordo com as últimas estimativas, aliás, do censo de 2010, se declara preta ou parda. Não gosto desse termo pardo, mas é a classificação usada pelo IBGE. Então, racismo reverso seria como se os negros tivessem o preconceito num contexto amplo e geral contra brancos. Por favor, curtidas e compartilhamentos. É óbvio, claro, eu vou fazer um adendo aqui, uma observação. É óbvio que qualquer pessoa pode ser preconceituosa, qualquer pessoa pode ser racista, certo? Entretanto, usar desse argumento para desancar ações afirmativas, como que a empresa Magazine Luiza fez, a Bayer fez também, usar isso como se fosse um contexto total e histórico de negros com preconceito contra brancos, é de uma mentira atroz. É de uma mentira deslavada, descarada, falta vergonha na cara quem fala em racismo reverso. Certo? Aí eu vou rapidamente, eu também tenho um site aqui do El País em português. Eu vou colocar aqui para vocês também. Olá, Elizabeth, lá de Piracicaba. Bom dia, tudo bem? Obrigado sempre por estar aqui participando conosco. Aí coloquei, vocês não podem ver aí. Devem ser lidos, isso mesmo, Marcelo. Ó, quer ver? Vamos lá. Não existe racismo reverso porque números, política e economia e história atestam comprovadamente que não existe racismo reverso. Feita a observação que qualquer um de nós pode ser racista. Estou falando num contexto histórico geral. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. É incrível, né? Com a ação da Magazine Luiza, que abriu vagas para
negros e negras adentrarem na empresa. A Bayer fez a mesma coisa, porque a Magazine Luiza elaborou um programa de trainee da rede varejista, que na sua edição desse ano de 2020 abriu inscrições somente para candidatos negros e negras. Quem reclamou? Os ultradireitistas, os brancos mimizentos. E aquele, não vou nem falar o nome, daquele presidente da Fundação Palmares, né? Que ele é um negro, que é o... Enfim, deixa pra lá. Não vou entrar em questões políticas aqui, né? Então, a Bayer também fez a mesma coisa e isso são dados, certo? O IBGE tem qualquer pessoa, você vai acessar o www.ibge.gov.br, tem lá na seção de estatísticas, renda, a PNAD, o café, gente, eu vou tomar, peraí. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que negros ganham menos, negros estudaram menos, compõe a maioria, a maior parte, inclusive do que com relação à população total do Brasil, das moradias que não têm acesso a saneamento básico, asfaltamento, luz, e ganham menos. E mulheres negras ainda ganham menos que os homens negros. É um horror sem tamanho. Isso é o ranço do racismo. Certo? De acordo com o levantamento do IBGE, portanto, basta pesquisar no site do IBGE. Certo? Negros são minoria nas funções de gestão e têm rendimento médio mensal 57% menor que os trabalhadores brancos em funções de gestão. 57% menor. Enquanto dos 13 milhões de desempregados, os negros e negras correspondem a 64% dos desempregados. E são 53% da população. Então, né, só fazer as contas, né? Inclusive, 75% das vítimas de letalidade policial são de pessoas negras. A própria empresa Magazine Luiza, fundada em 57, tem cerca de 40 mil funcionários, sendo 53% deles negros. Porém, ocupam apenas 16% dos cargos de liderança. Eles querem, a Magazine Luiza está tentando para um futuro fazer uma distribuição mais equânime dos cargos de liderança. Certo? Então, é muito mimimi desses brancos ultradireitistas dizendo que isso é racismo. Não, o que a Magazine Luiza fez não é racismo. Certo? Não é racismo. Isso é um racismo estrutural, que vem desde o século XVI. Certo? São ações afirmativas, são muito importantes nesse país. ProUni, as cotas. Não acho que deva ser para sempre, mas tem que ser feito algo durante um tempo, porque é fato que negros ascendem menos ao ensino superior do que brancos. Certo? Bom, já temos 20 minutos de programa, estou procurando aqui um dado, me atrapalhei um pouco aqui, gente, me desculpem. Bom, mas enfim, eu queria falar que... aqui ó, pela primeira vez em 2018, o número de matrículas de estudantes negros, 50% nas universidades públicas, óbvio, né? Porque nas universidades pagas é só para os ricos brancos, em geral, né? Superou pela primeira vez o número de brancos. Em faculdades privadas, o percentual cai para 45%. A taxa da população negra que termina o ensino médio é de 62%. Dos brancos é de 78%. Então existe racismo. O que não existe
é racismo reverso. Certo? Então, são ações afirmativas como essa, inclusive o Ministério Público do Trabalho garantiu a legalidade de contratação específica de trabalhadores negros. É amparado por lei, com base no princípio constitucional da igualdade. Então não é ilegal o que a Magazine Luiza e a empresa Bayer fizeram. Certo? Bom, então vamos lá. Para finalizar, tivemos 300 anos de escravidão, mais de 300 anos. Não existe racismo reverso. Proprietários de terra, de escravos, ou mesmo nas cidades, quando da abolição, que foi uma piada, né? Essa abolição da escravidão, foram indenizados pela monarquia. Seria cômico se não fosse trágico, né? É uma piada de mau gosto. Então, os senhores de escravos, os senhores de engenho, e da incipiente indústria brasileira que tinha até o final da monarquia, quando da abolição da escravidão, eles foram indenizados pela monarquia. Não é uma piada isso? De mau gosto? Não existe racismo reverso. Negros ganham menos, não existe racismo reverso. Estudam menos, não existe racismo reverso. Certo? Então, por favor, vamos nos atentar. Eu sou branco, gente. Eu não escravizei ninguém. Só que durante toda a minha vida, sim, eu usufruí dos meus privilégios brancos. É óbvio. O sistema no Brasil é assim desde a escravidão, que começou com os indígenas. Podemos falar nisso num outro programa. Certo? Aí tem esses mimizentos, em geral brancos, homens, mas mulheres também, mas a grande maioria de brancos, dizendo que, e se fosse o contrário? Amigo, sempre foi o contrário. Se fosse o contrário, abrisse vagas só para brancos. Mas, amigo, sempre foi o contrário. Desde 1500 e pouco, sempre foi o contrário. Sempre os brancos tiveram primazia em tudo. Em tudo. Entendeu? Nossa, o café. Nossa, está terminando o programa. Pelo amor que eu não fico sem tomar o café, né? Ó o barulhinho. É de verdade. Porque aqui não tem fake news. Eu sempre falo isso. Que até o café é de verdade. Então, quem reclama, a gente sabe quem reclamou sobre isso. O racismo é estrutural, certo? E ações afirmativas são amparadas por lei. E para terminar, essas ações afirmativas visam minimizar o fosso socioeconômico e cultural abismal que existe entre brancos e negros nesse país. O país mais, não sei, acho que o país mais miscigenado do mundo dentre os grandes países. Tá uma delícia. Então, eu sou branco, sou neto de europeus. Meu lugar de fala na luta, isso é importante. Mas que você é branco, o que você está falando? Meu lugar de fala na luta contra o racismo é o de apoio. Porque diretrizes e modo de combater, quem tem que nos nortear nisso é o movimento negro. Assim, na luta contra a homofobia, são os LGBTs. Na luta das mulheres, são as mulheres. Então, o meu apoio, eu como branco, eu apoio. Certo? Porque o meu lugar de fala é apoio, pura e simplesmente. Mas eu não posso fazer de conta que essa luta passa longe de mim. Não posso fazer de conta. Entendeu? O movimento negro tem meu total apoio, ações afirmativas têm o meu total apoio. Bom, curtidas e compartilhamentos, eu fiquei falando e não olhei aqui. Fernando Lancha, Lancha, queridão, que bom vê-lo aqui, um abraço para você. O Lancha, jornalista de primeira, trabalhamos juntos várias vezes. Célia Bravin, muito obrigado.
Quem disse que sofre ou sofreu racismo reverso, nunca sofreu racismo. Concordo, Lancha. Já praticou com certeza, exatamente, mas nunca sofreu na pele por causa da cor da pele. O sofrimento deve ser diminuído, excluído e mal... Exatamente, Lancha. Muito obrigado pela participação, querido. A Célia está aqui também. Marcelo Stefanoni. É vergonhoso que em plenos 2020 ainda estejamos discutindo racismo. Mas é uma vergonha e a gente vai... O Marcelo, tenho certeza que apoia também essa luta e a gente sempre vai falar nisso. Certo? Gente, eu quero agradecer, nossa, muito legal. Hoje eu me animei muito com o programa. Falei que eu ia fazer 25 minutos, já estamos com 26. Eu quero agradecer mais uma vez todos que participaram. Peço, por favor, que curtam, que compartilhem. Eu agradeço muito de coração. Voltamos no dia 29 de setembro, às 11 horas, na próxima terça-feira. E um aviso. Em outubro, estou pensando seriamente, quero até opiniões de vocês, em mudar o horário do Caixa Alta para as 19 horas. Certo? Então, a gente é contra o racismo, contra a homotransfobia, contra a misoginia, contra a xenofobia, a favor dos direitos animais, enfim. A gente sempre vai falar sobre isso também. Ok? Eu sou o Ricardo Parra, termina aqui mais um programa Caixa Alta. O programa Caixa Alta, Voz e Opinião, edição número 37. Hoje o tema foi racismo reverso e o criado mudo. Gente, bom final de semana para vocês. Um abraço, um beijo aqui de São Paulo. Fiquem todos muito bem e eu agradeço sempre de coração. Beijos, abraços, até mais.